pessoal, estamos aqui em mais um encontro de mártires vivendo, enfim, em função da sua vida, né, diante de Deus, e por isso escolhemos esse nome, Mártires Vivendo por Cristo, e isso significa que nós temos alguma coisa ainda a aprender. Nós estamos agora no final do capítulo 2 de 1 Pedro, em que nós estamos vendo desta vez santidade no serviço, o que quer dizer que enquanto servimos ao Senhor precisamos ser santos e totalmente santos. Bom, nós vamos agora começar então a visualizar o nosso estudo e com isso nós vamos nos preparar para continuarmos aprendendo a respeito das coisas do nosso Deus. Então vamos lá, diretamente do nosso estudo e do texto que Pedro deixou para nós. Eu vou ler para vocês esse pequeno trecho, versículo 18 ao 25, que diz assim: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que gloriar, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. Bom, nós vamos então ficar atentos aqui, porque hoje temos algumas coisas bastante interessantes. Ainda no versículo 18, nós lemos assim: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. E a palavra servos aqui é aquela que nós teríamos que traduzir diretamente por escravos, né? E nós sabemos que a escravidão naquele tempo, no tempo do Império tanto grego quanto romano, aliás, em todos os povos da antiguidade era muito comum. No tempo de Roma, muitas vezes os escravos tinham uma vida até melhor do que de algumas pessoas livres, principalmente esse escravo sobre o qual Pedro está falando aqui, que era chamado de escravo da casa, aquele que tinha uma comunicação mais próxima, aquele que muitas vezes criava até os filhos dos seus senhores, aquele, portanto, que de certa forma levava vantagem sobre a vida de outros escravos. Mas de qualquer jeito é preciso nos lembrarmos, como diz John MacArthur no seu livro Escravo, que a gente não deve considerar que isso seja uma boa coisa, embora seja um sofrimento minimizado, mas o escravo de qualquer jeito era um objeto de uso dos seus senhores, ele não tinha direito algum. Então, quando Pedro escreve isso, ele quer que os servos se sujeitem com todo temor, ou seja, ele está dizendo algo que nos faz refletir sobre um temor que se opõe ao fingimento. E que fingimento seria esse? Seria de alguém ficar quieto sendo escravo, ficar quieto, se submeter, mas apenas para ganhar alguma vantagem. Seria ter algum privilégio, apanhar menos, sei lá, seja lá o que fosse naquela realidade do primeiro século. O que Pedro está dizendo não há vantagem em você ser um bom escravo porque tem segundas intenções. Você tem que temer ao seu Senhor e você deve temê-lo porque você sabe qual é o seu dever junto a ele. Isso eu extraí de Calvino no comentário que faz as suas epístolas gerais. O ponto de Pedro era o seguinte: esse tipo de escravo doméstico, e MacArthur recupera isso, recebia mais honra que os demais escravos,
só porque trabalhavam perto da família mesmo. Então essa submissão que Pedro fala é uma submissão que vai contra a submissão por vantagem de um eventual escravo malicioso, como diz MacArthur, que no fundo poderia causar um mal-estar qualquer ao seu dono ou à sua família. Então é isso que Pedro condena, né? E ele prossegue dizendo, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Aqui a coisa fica difícil, né? Porque o que Pedro está dizendo você vai temer, vai se submeter, não vai fazer isso com segundas intenções, não vai gerar dolo algum contra o seu Senhor, mesmo que ele seja muito mau, né? Então, seja lá qual for a forma pela qual os senhores agissem, o servo era servo, não tinha direito, e ainda que eles fossem indignos, ainda que eles fossem malignos, seriam os seus senhores e deveriam ser servidos pelo escravo. Este não é um chamado simples, né? Uma confiança na justiça futura, como se ele estivesse esperando pela vingança de Deus. Como diz aqui o texto, não é uma espécie de você que está sofrendo aqui, lá na frente, quem vai sofrer é ele, não é um chamado por vingança, mas é o contrário, como Paulo diz em Filipenses 1:29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. E aqui nós temos um conceito diferenciado, em que o sofrer passa a ter algum vigor, passa a ter alguma vantagem. No versículo 19 lemos, porque isto é grato. Então Pedro destaca o sofrimento como algo bom. Para nós isso é muito estranho, mas é o texto bíblico e é o que ele nos ensina. Então o que ele está dizendo aqui é que sofrer injustamente é bom, porque aqui não há um privilégio em você simplesmente ser muito bom ou você fazer coisas ruins e por isso sofrer. Isso não é vantajoso. O vantajoso, segundo nós já lemos inclusive em Pedro, e é o que está se destacando aqui, quando ele diz porque isto é grato, isso aqui tem a ver com a raiz da graça, ou seja, a graça em sofrer quando você sofre injustamente, porque ao acontecer isso com alguém, com o Filho de Deus, ele está se colocando como aquele que completa os sofrimentos de Cristo, para usar a terminologia paulina. Então Pedro aqui lança uma nova luz sobre essa situação dos não livres, porque aqui, até então, o texto vinha falando dos escravos, e até aí, inclusive as pessoas do primeiro século podiam ter algum tipo de percepção e de entendimento razoável. Mas quando ele agora está dizendo que isso não é apenas para os escravos, mas é também para os livres, ele está dizendo que nós, que somos cristãos, devemos estar preparados para sofrer injustamente, e que é gracioso sofrer injustamente, porque isso nos aproxima do próprio Cristo, que foi aquele quem sofreu por nós. Então, esse versículo deve tratar do vínculo da nossa consciência com Deus, né? Uma vez que nós temos que suportar sofrimentos, e muitas vezes sofrimentos atrozes. A igreja suporta sofrimentos, e o indivíduo da igreja, o verdadeiro cristão, também os suporta. Chegamos ao versículo 21, que nos diz a seguinte frase: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Então ele volta a sua atenção, Pedro, né? Volta a atenção dos cristãos, ele chama a atenção dos cristãos que sofrem injustamente neste mundo para o sofrimento de Cristo. E ele aponta para Cristo, aquele que, mesmo tendo cumprido a profecia do Antigo Testamento, é o exemplo supremo de submissão, e de uma submissão irrestrita. E ele recupera o texto de Isaías 53 para nós analisarmos no seu texto. Então o cristão do primeiro século imediatamente fez um caminho até o texto do profeta Isaías.
nesse tempo, nesse momento da sua carta, Pedro muda então o sinal da sua conversa, da sua exortação, quando menciona o sofrimento de Cristo, porque até aí ele está mencionando apenas o nosso sofrimento, né? E é desejo dele que os que estão sofrendo injustamente não reclamem da vida, não se nem por um lado reclamem da vida e por outro também não se vangloriem, mas que simplesmente olhem para Jesus, porque é do Senhor Jesus que o crente recebe as forças necessárias para o corpo e para a sua alma. Então, quando olhamos para Jesus, nós experimentamos uma espécie de transformação na nossa atitude, temos a disposição da nossa alma renovada. Então é por isso que encerra assim, com uma visão clara, ele vê Deus chamando-o a tornar-se cada vez mais como Jesus em sua conduta diária. Quem é esse ele aqui? É todo cristão. Não é apenas algo que fica guardado lá para a literatura clássica da Bíblia, tá bom? Então Pedro aqui diz aos seus leitores que eles foram chamados por Deus para a situação em que eles muitas vezes vão ter que suportar o sofrimento. Em outras palavras, eles precisam saber que Deus conhece, por um lado, a injustiça, né, que os cristãos estão suportando, por outro lado, foi Ele que os chamou para enfrentar a injustiça. Então, não há nada de novidade, o Senhor é claro quando nos chama dessa forma. Agora, por que Deus nos chama para passar pelo sofrimento? E Pedro é um que responde isso. Cristo sofreu por vocês, deixando um exemplo para vocês que devem seguir os seus passos. Então Jesus disse aos seus discípulos que nenhum servo, por exemplo, é maior do que o seu Senhor. João 13:16 e 15:20. Se o Senhor sofre e se o Senhor dá exemplo para os seus servos, então nós não temos qualquer tipo de liberdade quanto à perseguição. Ou seja, se o próprio Senhor foi perseguido, nós que somos os seguidores vamos ser perseguidos. Se o Senhor sofreu, nós vamos sofrer. E Paulo então coloca a questão de uma outra maneira, mas concorde a essa. Porquanto vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Isso aqui está totalmente de acordo com aquilo que Pedro está falando agora. Bom, avançando mais um pouco, nós reconhecemos que Cristo sofreu e que Cristo morreu por nós, mas nós não entendemos de que forma Ele é o nosso exemplo. Então, nós não somos geralmente capazes de realizar os milagres que Jesus realizou, não podemos sofrer da mesma agonia que Ele suportou lá no Calvário. Obviamente, essas duas coisas estão fora da nossa alçada. Então, nós seguimos Cristo não no mesmo grau de angústia e dor que ele padeceu, mas na maneira como ele suportou o sofrimento. É aí que nós somos imitadores de Cristo, é aí que nós entramos com ele no sofrimento, porque nenhum de nós poderia ir até a cruz, nenhum de nós poderia passar pelo flagelo do Calvário, do Getsêmani. Então Pedro aqui está confirmando essa interpretação, quando ele inclui várias citações de Isaías 53, naqueles próximos versículos ali do capítulo 2, aliás, ele é um dos autores do Novo Testamento que mais cita versículos do Antigo Testamento. Versículo 22, o qual não cometeu pecado, obviamente referindo-se a Jesus, né? Nem dolo algum se achou em sua boca. Então essa é uma citação direta, mais uma vez, aquela profecia messiânica, né? Lá do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 9. Na igreja primitiva, aquilo que nós conhecemos como o trecho, né, a passagem do servo sofredor, era muito conhecido. Quase todos os autores do Novo Testamento citam essa passagem de Isaías 53. Mas aqui elas são ligeiramente diferentes. Quando Pedro cita, né, ele faz uma citação livre e não literal. Que a passagem de Isaías diz assim: ele não cometeu pecado e nenhum engano foi achado em sua boca. Ao invés da palavra injustiça, Pedro usa a palavra pecado. Obviamente ele faz uma adequação, né, ao contexto geral aí da sua discussão. Então, lá no versículo 20, há pecando, versículo 24, há pecados.
E Pedro cita essa passagem de Isaías com uma finalidade clara, que é indicar a ausência total do pecado em Jesus. Um criminoso na cruz chegou a exortar o outro, aquele que insultou Jesus, quando ele disse: porque recebemos os castigos que os nossos atos merecem, mas este, referindo-se a Jesus, nenhum mal fez. Então nós temos aí algumas referências para serem depois verificadas por vocês. Lucas 23, 41, João 7, 18, 8, 46, 2 Coríntios 5, 21, Hebreus 4, 15, 1 Pedro 1, 19, 3, 18 e 1 João 3, 5. São vários textos aí para nós vermos. Versículo 23, nós lemos da seguinte maneira: pois ele, falando ainda de Jesus, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, como discípulo de Jesus, Pedro, que tinha andado com ele, tinha visto tudo que ele fez e falou. Ele podia testificar pessoalmente sobre o sofrimento de Cristo. Ele estava lá, ele viu tudo. Ele estava presente no pátio da casa do sumo sacerdote quando Jesus foi julgado pelo Sinédrio. Então, aí várias referências em Mateus, Marcos e Lucas. Pedro sabia muito bem do julgamento que foi feito, perante Pôncio Pilatos. Os principais sacerdotes e anciãos acusaram Jesus de muitas coisas, mas ele não falou nada, ele não se defendeu. E Pedro sabia que quando Jesus foi pendurado na cruz, ele sofreu sem murmurar, ele não reclamou. Então, o conteúdo desse versículo 23, que acabamos de ler novamente, está dentro daquilo que poderíamos dizer, do que poderíamos esperar ser escrito por uma testemunha ocular, que refletiu sobre a profecia de Isaías 53, de 7 a 9. Então aqui o que nós estamos vendo é o seguinte: Pedro conhecia o texto de Isaías, ele agora faz menção do texto de Isaías, mas ele agora não olha mais o texto de Isaías apenas como algo profético, mas como algo que de fato aconteceu e que é o cumprimento daquilo que Jesus veio fazer. Na última parte desse versículo, vemos assim: antes entregou-se àquele que julga retamente ou com justiça, mas entregava-se àquele que julga retamente, na versão que usamos aqui. Então Jesus não invocou a ira de Deus, o Pai, sobre seus perseguidores, não exigiu vingança, mas Jesus evidentemente sabia que o seu sofrimento era ordenado a partir da própria divindade triuna. Então ele precisava tomar sobre si a maldição que estava sobre a raça humana, sobre a nossa espécie, por causa do pecado do homem. Temos aí 2 Coríntios 5, 21 para nos falar. E por isso Jesus entregou a si mesmo e a sua causa para Deus, que é o justo juiz, e deixou nas mãos dele. Versículo 25, que é o último desse nosso trecho, nele nós lemos assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então Pedro também emprestou isso, pegou isto emprestado do texto de Isaías, a não ser pelo fato de que o profeta Isaías faz disso uma afirmação universal: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Mas Pedro fala para os irmãos: vocês estavam desgarrados como ovelhas, isso em alusão a Isaías 53, 6. Mas sobre a palavra ovelhas não há ênfase particular. Muita gente, ao analisar ou fazer uma exegese, põe a seta em cima de ovelhas, mas não é. Ele compara ovelhas, mas a ênfase está não no fato de ovelhas serem desgarradas, mas naquilo que o profeta acrescenta quando afirma que cada um se desviava do seu próprio caminho. Ou seja, o significado então é que todos nós estávamos nos desviando do caminho da salvação. Não é porque ovelha é uma metáfora aqui, como ovelhas, não sendo ovelhas, mas como se fôssemos ovelhas na metáfora bíblica de sempre, de nós sermos o rebanho do Senhor. Então estávamos seguindo em direção à ruína, e Cristo nos conduziu
para uma vida diferente daquela vida errante que enfrentávamos e tínhamos como aquele tempo de ovelhas que pareciam não ter pastor. Mais uma vez, então, Pedro muda as palavras da primeira do plural para a segunda do plural e aplica o texto aos seus leitores e não apenas à sua própria leitura. Pedro escreve então: agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, primeiro ele compara os leitores a ovelhas desgarradas, ovelhas de um rebanho, de um pastor que estavam perdidas. Fala claramente da igreja de Cristo aqui. Em seguida, ele fala figurativamente da experiência da conversão, que os leitores experimentaram quando olharam e se voltaram para o pastor. O pastor aqui é Cristo, obviamente, né? Ele é o bispo da nossa alma. E Pedro indica que os leitores voltaram para Cristo com as suas próprias forças. Será isso mesmo? Isso é muito difícil de entendermos, porque num texto anterior ele descreve que Deus os havia escolhido e chamado das trevas do pecado para a sua maravilhosa luz, ainda nesse capítulo 2, versículos 9 e 10. E quando nos voltamos para o pastor e bispo das nossas almas, é porque Cristo já nos encontrou. É um ato posterior e não ao contrário. Pedro então chama Jesus de pastor e bispo de almas. No capítulo 5 dessa mesma segunda epístola, ele caracteriza Jesus como supremo pastor. Capítulo 5, versículo 4. E está diante de nós de maneira óbvia que ele está pensando nas palavras de Jesus, que refere-se a si mesmo nos textos dos evangelhos como bom pastor. Exemplo disso é João 10, 11 e 14. Então Pedro aplica de maneira implícita os conceitos de pastor e ovelha à comunidade dos crentes. Em outras palavras, é a própria igreja. Então Cristo Jesus é o bispo da igreja. Como pastor, ele cuida de cada uma das suas ovelhas do rebanho pessoalmente. Ele sofreu e morreu por seu povo e zela atentamente por sua igreja. Ok, chegamos ao final desse capítulo 2 e também chegamos ao final do nosso resumão, aquele que resolvemos fazer. A partir da próxima semana vamos voltar ao nosso ritmo normal, tá bom? 2 versículos, 3 versículos por cada um dos episódios que tivermos aqui às segundas-feiras, enquanto estivermos aqui na quarentena e depois que voltarmos a nos reunir fisicamente também. Mas antes eu gostaria de resumir os aspectos da doutrina desse capítulo 2 inteiro, porque é muito interessante isso. Pedro divide o capítulo, e podemos entender dessa maneira, alguns eruditos assim o entendem também. Calvino vai muito perto disso, Kistemacher vai exatamente nisso, e outros. Falei 2 que temos usado bastante aqui nos nossos estudos. O Gruden passa também por algo semelhante, às vezes mudam palavras, mas é mais ou menos isso aí. A posição do crente diante de Deus e do mundo. Bom, é necessário que o crente viva em santidade absoluta, santidade total. Obviamente, com todos os senões de ainda sermos humanos e não glorificados, mas o Senhor nos chama a viver em santidade. Isso nós vimos lá atrás. Vimos também que nós somos alvo da eleição. O Senhor nos chamou para sermos santos e Ele fez isso lá atrás, na eternidade. Não foi agora, no meio do caminho, e nem fez porque achou que nós seríamos bonzinhos no futuro e que teríamos um grande interesse nele. Não, Ele nos chamou porque Ele quis nos chamar e Ele chamou quem Ele quis chamar. Então nós vimos isso lá atrás também, tratando de eleição, que vai do versículo 4 até o versículo 10. Santidade de 1 a 3. E depois nós entramos numa parte que é submissão. Vimos uma parte na semana passada e hoje completamos indo do 18 ao 25. A submissão é uma das características mais difíceis de serem assumidas no conjunto da esfera humana. Isso porque nós temos uma dificuldade atroz em nos colocarmos como aqueles que recebem algo da parte de Deus
e que conseguem, de alguma maneira, retornar com uma transformação tal que, obviamente, eu colocaria isso como um subproduto, vamos dizer assim, da santidade, mas o fato é que nós sabemos que é muito difícil uma submissão plena, uma submissão total na parte do nosso coração para com o nosso Deus. Nós não somos simples, não somos fáceis e não queremos nos submeter nem mesmo a um Deus tão perfeito, tão bom e tão santo como é o nosso Deus. Aquele que, além de ser totalmente santo, nos elegeu no pretérito, no futuro mais pretérito possível de imaginar. E Ele quer de nós submissão. Submissão ao Senhor, como sendo seus escravos, não tendo mais direito algum, no entanto recebendo dele graça abundante, graça absoluta e total, para que o seu próprio nome seja louvado. Bom, nós estamos chegando, portanto, ao final desse estudo e também, como eu falei para vocês, ao final desse nosso resumão, que levou, se não me falha a memória, 5 ou 6 semanas. Mas nós, daqui a pouquinho, estaremos juntos, se Deus quiser, aí no aplicativo Zoom, conversando sobre essa exposição de meia hora que aconteceu, e então nós entraremos no perguntas e respostas de modo participativo. O meu desejo é que você seja um filho de Deus santo, reconhecendo a sua eleição, e que você seja alguém absolutamente submisso aos decretos e à vontade do nosso eterno Deus e Pai. Então nós estamos nos despedindo e daqui a pouquinho estaremos juntos aí no aplicativo Zoom.